Vamos continuar com a nossa ficha 9, desta vez com o texto do grupo B, que ocupa as linhas 6 a 12. Quidam me cupit inuide proquil. Então, a primeira coisa, como sabem, é encontrar o predicado da oração principal. E aqui não me parece que seja difícil. Cupit. Terceira pessoa do singular, presente o indicativo, deseja. Normalmente eu peço para vocês procurarem imediatamente o sujeito. Mas também tenho dito várias vezes que às vezes é mais fácil encontrar primeiro o complemento direto. E aqui dá jeito. Vamos procurá-lo. Me. Cupit me. Ora, me eu não preciso de recordar que é a forma de acusativo de ego. Deseja-me. Ainda antes de procurarmos o sujeito para este cupid, de que já encontramos o complemento direto, talvez faça falta, nesta primeira fase, despacharmos já o que está entre parênteses. Aquele inuide proquille, para ficarmos com isto arrumado e depois concentrarmos-nos no que interessa. O que é que eu tenho ali? Tenho uma forma verbal, inuide, que é uma forma de imperativo presente, segunda pessoa do singular, do verbo inuideo, que significa invejar, ter raiva. Pode ser uma coisa ou outra. Às vezes o contexto é que permite perceber. Então, inuide tem inveja. Ora bem, se eu tenho aqui um imperativo de segunda pessoa, então, naturalmente, eu vou ter de ter também um vocativo, que é a pessoa a quem eu me estou a dirigir. E, tal como acontece na maior parte das vezes, não é difícil encontrá-lo. Está ali ao pé, Proquile, que é o nome de homem, de Proquilus, Proquili. Portanto, inveja-me, Procilo. Tem inveja, Procilo. Então, já encontramos o verbo, o predicado da oração principal, cupit, deseja. Já encontramos o complemento direto desse verbo, deseja-me. E agora vamos à parte, se calhar, um bocadinho menos fácil. Vamos à procura do sujeito. Ora bem, queidam me cupit loto candidior puella. Parece-me que não há dúvidas nenhumas de que o sujeito, ou de que o nominativo há de ser, ou um deles, puella. Eu dou-vos aqui agora uma pequena ajuda e digo-vos que, junto com esse puella, tem de estar queidam. Portanto, o sujeito é queidam puella. Que palavra é aquela queidam? É um indefinido que se enuncia como ali podem ver. Queidam, queidam, quodam, que tem a particularidade de só se declinar em parte, ou seja, só se declina a parte inicial da palavra. Quei é a parte inicial, dam é um sufixo. Aquele dam nunca se declina, só se declina o que vem antes dele. Eu depois explico um pouco melhor. O que é que significa esta palavra? Um certo, uma certa. Então, queidam puella, uma certa miúda, candidior. Ora, candidior, espero que não tenham tido dificuldade em perceber que é um comparativo de superioridade. É um comparativo de superioridade de candidus. Candida. Neste caso, candida, uma vez que é feminino. Significa branco. Então, uma certa miúda, candidior, mais branca. E agora já perceberam o que é que tem de vir a seguir. Se eu tenho um comparativo de superioridade mais branca, naturalmente eu vou ter de ter agora a seguir um ou mais. Penso que já perceberam que sou mais. Segundo os termos de comparação. Também não me parece que seja difícil perceber que é aquela construção um bocadinho mais complicada que nós vimos, complicada de identificar, bem entendido, que é o simples ablativo. Então onde é que está? Loto, kikno. As duas palavras. E porquê as duas palavras? Notem. Estão ligadas. Kiknus, kikni é um cisne, portanto é um substantivo. E
Loto é o particípio de lavo, lavas, lavare, lavi, lotum, que significa lavar. Portanto, a letra é um cisne lavado. Só que lotus, quando está adjetivado, também pode significar brilhante. Então, brilhante porquê? Porque é muito branco e está muito limpo. Então, podemos traduzir, por exemplo, brilhante, deslumbrante ou até branco. Então, uma miúda mais branca do que um cisne brilhante. E depois, mais uma série de segundos termos de comparação, tudo em ablativo a partir de agora. Ela é também mais branca do que o quê? Argento. Ora, argentum, argenti, prata. Do que a prata. Ela é mais branca do que quê? Niue. Nix niui significa neve. Portanto, do que a neve. Nix niuis. Mais branca do que quê? Lilio. Lilium lili é um lírio. Do que um lírio. Mais branca do que mais o quê? Ligustro. Que palavra é esta? Ligustrum ligustri, que é uma planta que tem, planta existe, que tem flores brancas do que o ligustro. Aqui tem. Portanto, de início, para ninguém se perder, Cupid-me, deseja-me, tem inveja, prossilo, uma miúda, uma certa miúda, quedampuela, candidior, mais branca, loto quicno, do que um cisne brilhante, argento, do que a prata, niue, do que a neve, lilio, do que o lírio, ligustro, do que o ligustro. Sed quandam volo nocte nigriore. Sed, mas, e agora vamos ao predicado, que já ali está, volo, cuidado com este verbo, é irregular e convém decorá-lo. É o verbo volo, wis, wele, volui, querer. Mas eu quero. O que é que eu quero? Quandam. Olhem, é o mesmo pronome de há pouco. Quidam, quaidam, quodam. E agora notem, é muito evidente aqui, que só se declina mesmo a parte inicial. Quam. Portanto, quero uma certa ou uma nigriorem. Ora, espero que reconheçam aqui com facilidade o comparativo de superioridade de niger, nigra, nigroma. Portanto, e nigriorem, naturalmente, a concordar com quamdam. Mas eu desejo, mas eu quero, oló, mas eu quero, quamdam, uma nigriorem mais negra. Bom, e agora já percebemos o que vem aí. Mais uma sucessão de segundos termos de comparação, em paralelo com o que vimos anteriormente. Então, ela é mais negra do que o quê? Nocte, obviamente, nox noctis, a noite, mais negra do que a noite. Notem naquela palavra nox noctis, lembrem-se de que é uma palavra de tema em i, ou seja, se eu quisesse o genitivo do plural desta palavra, como é que seria? Noctium. Regressemos ao texto. Mas eu quero, wallo, quandam nigriorem, uma mais negra, nocte do que a noite, formica, do que uma formiga. Notem que eu não pus lá as quantidades, mas aquele formica, o A é longo. Cuidado, porque é ablativo. Como é que eu sei que é ablativo? Porque é um segundo termo de comparação. Então, mais negra do que uma formiga. Mais negra do que pique. O que é pique? Pix, piquis. Peixe. Do que o peixe. Mais negra do que o quê? Gráculo. O que é um gráculus? É um gaio, é uma espécie de pássaro.
E mais negra do que o quê? Quicada. Notem mais uma vez que quicada é ablativo. O A final é longo. Quicada. O que é uma quicada? É uma cigarra. Portanto, mas eu quero uma mais negra do que formica, do que uma formiga, pique, do que o peixe, agráculo, do que um gaio, quicada, do que uma cigarra. Versos finais. Cogitabas, ou iam cogitabas. Iam significa já. Cogitabas é o verbo cogito, cogitas, cogitare. Cogitar, pensar, planear. Já planeavas? Já pensavas? E o que é que tu já pensavas? Um complemento direto. Suspendia, saiba. Ora, são duas palavras, uma que é um substantivo suspendia e outra um adjetivo saiba. Aqui estão enunciadas. Tem de ser que caso? Tem de ser acusativo, porque é o complemento direto de cogitabas. Não pode ser sujeito. O sujeito é um tu. É uma segunda pessoa. Ora, se eu tenho a certeza de que são complementos diretos, então são acusativos. Se são acusativos acabados em A, qual é a conclusão a que eu chego? Neutros do plural. O que é suspendia? O que é suspendium? Aliás, suspendium é uma forca. É um suplício, o suplício da forca. E o que é saibus? Feroz, terrível. Então, já pensavas em terríveis forcas. Literalmente. Que é como quem diz, já pensavas em enforcar-te de desespero. Si novi bene te, proquile, o iues, predicado novi, é o verbo nosco, nosquis, noscere, novi, notum, conhecer. À letra, se conheci, nobi, se conheci quem? Te. Se te conheci, bene, bem. Este verbo, quando está no perfeito, pode ter um sentido de presente. Portanto, eu posso traduzir por se bem te conheço. À letra, se bem te conheci, mas o sentido é presente, se bem te conheço. Ora, voltamos à mesma ideia de há pouco. Se eu me dirijo a um tu, então quase de certeza que eu tenho de ter lá o quê? Um vocativo. Se bem te conheço, prosilo. Wiwes. Que verbo é este? É o verbo wiwo, wiwis, wiwere, wix e wictum. Portanto, wiwo, wiwis, wiwere diz-me o quê? Que é um verbo da terceira conjugação. Wiwo de tema em consoante. Não se esqueçam de que aquele U não é uma vogal, é uma semiconsoante. Portanto, conta como tema em consoante. Por o caso que me interessa aqui, tanto faz. Porque eu quero saber em que tempo está. E, obviamente, todos terão chegado à conclusão de que é um futuro imperfeito. Não se esqueçam de que o futuro imperfeito para a primeira e para a segunda se faz com Bob e Bu. Para as outras todas, como é que se faz? Com um A na primeira pessoa, com um E nas outras. Portanto, se bem te conheço, prosilo, viverás. Eu vou ler a tradução publicada nas edições 70 para ficarem como alternativa. Há uma tal que me deseja, inveja-me, prosilo. Uma mocinha mais alva que um cisne branco, que a prata, que a neve, que o lírio, que o ligustro. Mas eu quero uma mais negra que a noite, que uma formiga, que o breu, que um gaio, que a cigarra. Já pensavas em enfiar a corda sinistra no pescoço. Se bem te conheço, prosilo, hás de viver. Passemos agora às linhas 13 e 14. Mais um epigrama de Marcial. Este vamos fazê-lo em conjunto porque tem uma estrutura sintática que pode ser complicada para fazer nesta fase para fazermos sozinhos. Então, mammas atquetatas abetafra, sed ipsa tatarum dici et mammarum maxima mamma potest. O que é que eu tenho aqui? Bom,
facilmente encontramos aqui o predicado da oração principal, habet. Eu vou enunciar, mas é quase um insulto. Toda a gente conhece este verbo. Tem. Alguém tem alguma coisa. E aqui esta parte inicial parece muito fácil, porque ninguém pode hesitar em identificar o sujeito como Afra. É o nome de mulher. Afra, literalmente africana. Mas vamos traduzir desta forma. Afra. A Afra tem habet. E o que é que ela tem? Obviamente, mamas, atque, tatas. Ora, atque é uma maneira de fazer a coordenação. E também. E. Simplesmente e. Para não complicarmos aqui a nossa vida. Então o que é que ela tem? Tem isto e aquilo. O que é mamas? Mamma, mamãe, é a maneira que o latim tem de dizer mamã. E o que é uma tata? Ora, tata, tatai, é a maneira que o latim, a maneira, entenda-se, familiar, que o latim tem de dizer papá. Então, a Afra tem mamãs e papás. Sed ipsa tatarum dici et mamarum maxima mama potest. Aqui é um bocadinho mais complicado. Vamos tentar orientar-nos. Onde é que está aqui um verbo conjugado? Sed ipsa tatarum et dici et mamarum maxima mama potest. Obviamente que é potest. Não pode haver hesitações aqui. É o verbo possum, potes, posse, potui. Poder. Como é que este verbo se constrói? Alguém pode fazer alguma coisa. Portanto, o que é que eu vou ter de ter? Vou ter de ter um nominativo, vou ter de ter um infinitivo e depois mais a construção derivada deste infinitivo. Daí eu dizer-vos que isto era um bocadinho mais complicado e mais valia fazermos todos juntos. Então, onde é que está aqui o sujeito? Ipsa, que é a forma feminina singular nominativo de ipse, ipsa, ipsuma. Ela própria. Então, mas ela própria, sujeito. Vamos recuperar o predicado, potest, pode. E agora vamos à procura do infinitivo. E eu sei que aqui as coisas podem não ser tão fáceis. O meu conselho, quando não é realmente evidente, é ir por exclusão de partes. Normalmente a gente chega lá. Então, o que é que aqui não pode claramente ser um verbo no infinitivo? Olha, mama, obviamente que não, até porque nós já sabemos o que é que isto significa. Então vamos voltar um bocadinho atrás. Ipsa, também não pode ser, porque é o sujeito. Tatarum, claramente não. Nem pensar. Mamarum, de modo nenhum. Máxima é que nem pensar. O que é que me sobra? Dicky. O que é isto? Porque eu sei que pode não ser fácil nesta fase. É o infinitivo. Bom, que é infinitivo a gente já sabe, porque potest exige o infinitivo. Mas que raio de infinitivo é este? Olha, nós só conhecemos ainda o infinitivo presente ativo, dicere, e o infinitivo presente passivo. Ora, isto é o infinitivo presente passivo, dici. Eu, no fim deste vídeo, vou colocar de novo o quadro com os infinitivos. Para toda a gente se lembrar disto. Dos infinitivos presentes, ativos e passivos. Bem entendido. Então, mas ela própria, se é de ipsa, potest, pode, dici, pode ser dita. Pode dizer-se. Vejam, infinitivo presente, passivo, ser dito, dizer-se. Mas ela própria pode ser dita, mas ela própria pode dizer-se. E o que é que ela pode dizer-se? Notem, o verbo agora tem de ter o quê? Um sujeito. Pode dizer-se o quê? Qual é o sujeito deste ser dito, deste dizer-se? Obviamente que é os outros, ou que são os outros nominativos que nós ali encontramos.
Máxima, mamá. A maior, máximo, máxima. Notem, é o superlativo de maximus, máxima, maximum. Então, a maior. A maior de quem? E aqui vamos ter algo que eu vou sistematizar já a seguir, que é o complemento do superlativo. A maior de quem? Tataruma, dos papás, et mamaram, e das mamãs. Portanto, ela, a conclusão que daqui retiramos é que ela chamava mamãe e papá a toda a gente que era para parecer que era nova. No entanto, ela era a mais velha deles todos. Mais uma vez, eu vou ler-lhes agora a tradução que aparece nas edições 70. Afra tem mamãs e papás, mas ela própria, dos papás e das mamãs, pode dizer-se vovó. Vejamos então como é que se constrói o complemento do superlativo. Vejam o adjetivo altíssimos na sua forma superlativa. Altíssimo. Como é que eu faço o complemento? Ou seja, como é que eu digo o mais alto de todos? Eu posso fazer com um genitivo ou, indiferentemente, ex mais ablativo. Portanto, se eu quiser dizer o Marco é o mais alto de todos, como é que eu posso fazer? Marcos altíssimos omnium, ou seja, omnium é o genitivo do plural de omnis e ao complemento superlativo, ou posso dizer Marcos altíssimos ex omnibus. É indiferente, significa a mesma coisa. Vejamos então como é que se faz o infinitivo presente passivo. Vejam, em primeiro lugar, na primeira coluna ou na segunda coluna, o infinitivo presente ativo, aquele que já conhecem. Amare, ou seja, amar. Na passiva, amari, ser amado. Portanto, como veem, o procedimento é simples. É só retirar o E final e substituí-lo por um I. A mesma coisa nós vamos encontrar na segunda conjugação. Monere, avisar, passa a moneri, ser avisado. Quando chegamos à terceira conjugação, no entanto, como sabem, as coisas costumam ser um bocadinho diferentes. E, portanto, se na ativa temos ducere, conduzir, na passiva temos duci, ser conduzido. E, portanto, é preciso ter algum cuidado com estes infinitivos passivos. A mesma coisa nós vamos encontrar nos temas em I desta mesma terceira conjugação. Cupere, desejar. Cupi, ser desejado. Quando chegamos aos temas em U, é o mesmo procedimento. Ruere, arruinar. Rui, ser arruinado. A quarta conjugação retoma os procedimentos mais fáceis que tínhamos visto na primeira e na segunda. Audire, ouvir, na voz ativa. Na voz passiva, audiri, ser ouvido. Pensa doméstica, trabalhinho de casa. Vão fazer o exercício 1 da ficha 9 e enviar-me para o e-mail do costume